Olá pessoal, de volta no nosso canal Manual de Sobrevivência no Mundo Contemporâneo. Hoje a gente vai falar de uma certa atitude que é preciso ter no mundo diante da multiplicidade de escolhas, né? Então a gente vai discutir hoje sobre a questão da vontade. Cada vez que a gente está diante de uma tela, a gente está diante de diversas possibilidades de mundo, que inclusive se dividem em camadas, né? Tem a camada mais superficial, que todo mundo navega, tem uma camada mais difícil de acesso, mas que algumas pessoas têm, até as camadas de maior dificuldade de acesso, mas que também tem frequência. Então, isso é o nosso mundo, camadas e camadas e camadas que não se manifestam explicitamente, né? Essa é a dificuldade. Era mais fácil as canaletinhas, caretas que a gente ia. Então, ser filho era ser filho, bonitinho, tinha que ir à igreja, tinha que estudar. Se você estudasse, tudo daria certo no fim, você arrumaria um emprego. Foi assim que eu aprendi quando eu era criança. Isso caracterizou o século XX, inclusive o XIX, né? Isso é típico de um modo de sociedade. Então, hoje isso não se caracteriza, não tem canaleta, não tem o que é necessariamente ser mãe, o que é ser filho, o que é ser amigo. Isso se desfaz e refaz o tempo inteiro. E a gente tem que lidar com isso de modo leve, fluido, né? Ao invés de atuar nesse mundo como cristalizações, né? Como blocos de pedra, porque se é bloco de pedra vai ser destruído, né? Enfim, é maleabilidade necessária para isso. Mas tem algumas ferramentas que são fundamentais. Se meu pai é advogado e eu estou vivendo no século XX, especialmente no XIX, o meu caminho é me tornar um advogado, uma advogada, né? As canaletas já estão ali. O discurso familiar, o que meu pai lê, o que minha mãe discute com meu pai na hora do almoço, os amigos que convivem na casa, tudo isso me leva a me tornar uma advogada. Isso era mais ou menos fácil. Inclusive eu achava que eu adorava ser advogada, que meu sonho era ser advogada. Nem é o caso, é só um exemplo. Mas é mais ou menos assim que as coisas funcionavam. É como se a gente não tivesse trabalho, mas era muito mais chato. É muito mais chato você se tornar o que seu pai foi, o que sua mãe é, no máximo o contrário, né? Então, se ela é artista, você não vai ser. Se você... E aí vai, é uma bobeira isso. Hoje não tem isso. As crianças com 3 anos acessam a todas as informações e profissões, né? Então não tem mais isso. Ah, que legal, agora a criança, o adolescente é livre, pode ir para onde quiser. Agora começa o problema de hoje. Tá bom, você é livre e vai para onde você quiser, mas onde mesmo você quer ir? Aí é que começa a pergunta, né? A gente vive hoje um fenômeno, nos últimos 20 anos, muito marcante, que chamam de neném. Eu não gosto desse nome, eu acho preconceituoso. Mas o que se chama neném é uma juventude que tem todas as possibilidades e exatamente por isso tem dificuldade de escolha. Essa escolha vai sendo arrastada e essa pessoa tem muita dificuldade para definir o seu rumo. Isso é muito contemporâneo, né? Então, o contrário disso é aprender a distinguir a sua vontade, o que eu gosto. Vamos começar por um ponto bastante interessante, bastante filosófico, inclusive. Todas as pessoas do mundo são diferentes umas das outras. Todas, né? Com digital, com características, com modo de ser. No entanto, a cultura nos leva à identidade. Então, é como se a gente quisesse ser igual aos outros, mas igual a quem? Quem dá essa referência? Quem dá esse modelo? Como eu disse, quando dava o pai advogado e tal, não era legal, mas havia. Hoje, tem infinidade de modelos. Como distinguir esse querer, né? Primeiro ponto é saber quem sou eu. Autoconhecimento. Eu vou falar várias vezes disso aqui, muitas vezes. O processo de autoconhecimento é um processo de percepção da sua diferença. Então, se todo mundo é diferente do outro, no que eu sou diferente? Eu sou diferente em quê? Eu não sou diferente em nada, eu sou igual a todo mundo. Não, às vezes você ri de um jeito bacana. E esse jeito agrada a todo mundo. A gente já viu isso na internet. Uma criança tem um riso engraçado especial, 4 milhões de acessos. Uma pessoa disse bosta de um jeito engraçado, isso virou um sucesso incrível. Por quê? Porque é legal o jeito que aquela pessoa fala que bosta, ou que dá um riso engraçado, né? Então essas singularidades que aparentemente são bobas é que vão distinguir e discernir você para você mesmo.
Eu não sou aquilo que eu sonho ser. Isso é produto das mídias oficiais, inclusive. Eu não sou aquilo que os meus amigos são, que eu acho lindo. Eu não sou aquilo que a minha família gostaria que eu fosse. Eu sou aquilo que eu sou. E o que é que eu sou? Eu só posso saber o que eu sou se eu olhar não para o meu futuro. Eu preciso olhar para o rastro que eu deixei até aqui. Eu tenho que olhar para o modo como eu me relaciono com as pessoas, para o modo como eu sorrio, como eu brinco, como eu falo ou não, como eu me calo, se eu me posiciono ou não. Pequenos detalhes, isso vai compondo um jeito. Isso é necessário fazer, né? Não o que eu sonho, porque o sonho, em geral, os sonhos estão bastante comprometidos. Os sonhos, em geral, são vendidos. É muito raro você ter um sonho puro. Os sonhos são muito influenciados por essa situação. Então, eu prefiro não pensar em sonho. Eu prefiro em pensar o que pulsa em mim, mesmo que eu não goste, certo? É isso que o Nietzsche chama de virtude. Sabe o que ele chama de virtude? Virtude é aquilo que você faz sem esforço. É aquilo que acontece com você. É aquilo que você não tem que elaborar. Se você faz sem esforço, é porque é típico seu. E se você faz sem esforço, você trabalha com isso sem grande penalidade, né? Esse é o jogo do saber o seu querer. Então, uma coisa é buscar essa singularidade, esse gesto, esse modo de ser que te caracteriza. Agora, pensa bem, se você buscar isso que te caracteriza, você vai ser um inovador, né? Porque aí você vai produzir coisas que ninguém produziu. Se você produzir o que é seu, você tem a certeza que ninguém vai ter igual. Isso pode ser bastante interessante no contemporâneo, ser você mesmo. Bom, tem esse lado que é ver o rastro. E o outro? O outro é perceber no seu corpo o que vibra. O que bate seu coração? O que te desconcerta? O que te deixa zoando? O que te faz passar mal? O que te tira o chão? Às vezes o seu talento está no seu incômodo. Às vezes aquilo que mais te incomoda é o seu maior talento. Vou dar um exemplo bem próprio. Eu vivo da comunicação, estou fazendo isso aqui. Eu sei mais me comunicar do que saber. Tem gente que sabe muito mais que eu, mas não consegue se comunicar. Isso é um fato. Apesar de ser uma pessoa de comunicação e viver disso hoje, eu fui a criança mais tímida que vocês puderem imaginar. Não tem como imaginar alguém mais tímido que eu. Eu suava para ir na casa da minha avó, para ir na casa do vizinho. Eu passava mal. Com 16 anos eu entrei na universidade, fiz logo 17. Fiz vestibular com 16 e logo fiz 17 quando eu entrei na universidade. Nessa época, eu não conseguia conversar com um amigo, bater papo no corredor, de tão nervosa e suando. E eu fui rompendo isso, exatamente acabei aqui falando para vocês e trabalhando com comunicação. Enfim, é preciso, gente, distinguir o desejo. É fundamental, para não ser um idiota, sabe? Para não ser levado para um lado e para o outro, para não ser boi de piranha. Sabe o que é boi de piranha? Aquilo que as pessoas jogam na frente, tipo, eu quero fazer uma coisa e não tenho coragem, eu digo, vai você, legal, vai lá, e você vai que nem um besta. Então, sabe, existe um jogo de forças na vida acontecendo, existe um processo acontecendo, e a gente não pode estar no meio disso que nem um idiota. É preciso se localizar, para ser ético, inclusive, né? É preciso saber quem você é, se colocar, enfim, é por aí. Vamos aprender a distinguir o desejo, vamos aprender a compor esse desejo. Faltou uma coisinha que pode ser boa para terminar. Eu não falei dessa coisa do desejo à toa, não, do querer, da vontade, não. O Nietzsche trata muito isso. Eu vou dar só uma referência que está no livro que se chama Além do Bem e do Mal. Logo no início, eu acho que o número 24 é o item que ele comenta isso. O aforismo que ele comenta isso. Que ele diz o seguinte: a gente trata a vontade como uma unidade, né? O que eu quero? Quero ser psicóloga, quero ser professora, quero ir à praia. Ele diz, isso não existe. O que a gente chama de vontade é apenas o que aparece, né? Ou seja, a síntese. Na verdade, aqui nesse momento, enquanto eu estou falando para vocês, eu estou adorando estar aqui, estou achando divertido, mas eu poderia estar muito quente, eu poderia estar na praia, que é aqui pertinho da minha casa, eu poderia estar tomando um cafezinho ou tirando uma soneca ou lendo um livrinho. Aí eu digo para vocês, esses desejos não existem? Sim, eles existem. Então aqui em mim tem, uma vontade de dormir, uma vontade de acordar, uma vontade de tomar um cafezinho, uma vontade de ir à praia e uma vontade de estar aqui. A vontade de estar aqui ganhou das outras. Essa síntese está feita. Então, a vontade é algo complexo. Não pensa que você não sabe o que quer. Ninguém sabe o que quer. O que a gente faz é ir ordenando as diversas vontades e ver qual predomina e vai nessa direção. Se você vai e dá errado, tá tudo certo. Você pelo menos sabe que não é por aí.
né? Então é preciso continuar seguindo com uma vontade que a gente nunca tem muita clareza do que é. A gente passa a vida lapidando essa vontade para entender, mas a razão de ser da sua vida tem que ser lapidar essa vontade. Ou você vai ser arrastado pelo mundo, pelos outros, pelo desejo dos outros. E é isso que a gente não quer, especialmente no contemporâneo, onde notícias falsas, pessoas com capacidade de manipulação, recrutando para situações que não são muito interessantes, é o que mais existe na internet. E talvez a gente possa pensar que a maioria dos nossos males é ser vítima de ondas de comunicação ou ondas de desejo que nos atravessam, né? Então é como uma onda do mar que vai te jogando até ela terminar, você ainda não tem muito o que fazer, né? Uma surra que você ganha de uma onda do mar. A gente pode ser vítima dessas ondas de informação, de força, de conteúdo que caracterizam o nosso mundo. Então, para se proteger disso tudo, tenha clareza do que você quer, do que você sente, porque se você errar, pelo menos você erra convicto. Até a semana que vem.